Curso de Iniciação à Espiritualidade, de acordo com os ensinamentos de Meishu Sama, Minoru Nakahashi. Perguntas e respostas. Momento de interação com a plateia. Pergunta. Reverendo, boa noite. Kanpo é um tipo de chá? Todos os chás fazem mal? Resposta. Nem todo chá é medicinal. Há alguns chás comuns, nos quais a folha é uma só. Como exemplo, podemos citar o preto, o verde e o oolong. O que determina a diferença é o processamento, desde a maneira como se retira a folha ainda fechada ou completamente aberta, da colheita até a secagem. O oolong e a erva mate, que vem de outra folha, parecem levemente defumados, mas todos eles, o preto, o verde e o banchá, são chás normais e adequados como uma bebida para o ser humano, pois são gostosos e causam bem-estar. O chá do Kanpo, ao contrário, é feito de plantas medicinais, geralmente muito amargas, e tem efeito fitoterápico, sendo receitado para problemas no fígado, dores de cabeça ou intestinais como laxantes. Estes manifestam o mesmo efeito que os remédios alopatas e podem ser muito prejudiciais ao organismo, pois paralisam a purificação. Pergunta. Algumas pessoas têm problema de tireoide e tomam remédios todos os dias. O que se deve fazer quando essa glândula não funciona mais? Ministra-se jorei diretamente sobre ela? Quantas vezes ao dia? Tenho mais outra questão. No caso de um acidente em que a pessoa se fira gravemente, perca muito sangue ou quebre alguns ossos e por isso sinta muita dor, como se deve proceder? Resposta do reverendo. No caso em que a pessoa quebre algum osso, ela deve procurar um especialista para colocá-lo no lugar, porque se deixar quebrado sem imobilizá-lo, o osso nunca juntará. No caso de rompimento de nervo ou tendão, que é semelhante a uma borracha, é preciso esticá-lo e costurá-lo novamente. Mas esses são casos extremos. Em relação à tireoide, deve-se ministrar jorei diretamente sobre a glândula. Contudo, é preciso saber que ela sofre uma certa influência da parte psíquica, porque normalmente o problema aparece após uma situação de estresse. Por algum motivo a pessoa fica tensa e isso pode afetar a tireoide, o pâncreas, o intestino, o fígado. Cada ser humano reage à frustração de uma maneira diferente do outro. Em alguns casos mais graves, notamos que inconscientemente a pessoa perdeu a vontade de viver devido a algum choque que a assustou. Naquele momento, a pessoa se fecha e algo em seu corpo se endurece. Pode ser tanto uma toxina que solidifica dentro do órgão, ou mesmo uma paralisia provocada pelo choque psicológico. Quando alguém se assusta, fica pálido, não é? Isso acontece porque numa fração de segundo a circulação é suspensa e o sangue fica paralisado, o que corta a irrigação do órgão e lhe traz consequências posteriores. Ficar consciente sobre esse fato é fundamental, pois a pessoa se torna capaz de reverter esse quadro. É impossível qualquer outro indivíduo eliminar e resolver o lado emocional de alguém. Apenas o próprio enfermo está apto a tirar o desgosto que marcou seu corpo físico e espiritual. Vejam o exemplo da mágoa, sobre o qual já lhes expliquei. Quando alguém se magoa, adoece porque passa a produzir em seu próprio organismo um veneno que paralisa o funcionamento dos órgãos e os intoxica sem que a pessoa tenha tomado qualquer medicamento. Esse elemento tóxico é originado em seu próprio sentimento negativo. O ser humano possui a capacidade de ser um pequeno criador e por isso pode gerar o bem e o mal dentro de si mesmo. Dessa maneira, quem alimenta um sentimento negativo que lhe deixa num estado tão enervado a ponto de não conseguir dormir,
acaba ficando a noite inteira acordado, criando veneno dentro de seu próprio sangue. Isso vale a pena? Pergunta: reverendo, eu não entendo como o senhor sentiu dor de cabeça e dor na barriga se o senhor tem tanta luz. Acredito que o senhor não deva ter toxinas. Risadas. Como nós que não somos nada podemos lidar com uma situação dessas? Risada geral. Resposta do reverendo: isso não está certo. Primeiro, porque ninguém chega a esse estado de pureza. Demora algumas gerações, pois não é tão fácil eliminar completamente todas as toxinas do nosso corpo. Eu mesmo, por exemplo, tomei uma grande quantidade de medicamentos até os 11 anos, pois tinha muita dor de cabeça e de estômago e não conhecia o jorei. Por essa razão, fiz muitos tratamentos, até que minha família entrou na messiânica. Tenho, portanto, muitas toxinas até hoje. Não são poucas, não. Nos ensinamentos, lemos que Meixo Sama sofreu por 50 anos com toxinas de um remédio para cólicas abdominais que ele havia tomado em sua juventude e que havia se solidificado na sua barriga. Ele ministrava muito alto jorei a fim de eliminá-las. Dessa forma, uma vez ingeridas, elas não saem facilmente, e isso é um problema. Então, como alguém poderia não ter toxinas no mundo atual? Eu as tenho em grandes quantidades, tanto que certamente ainda vou levar algumas quando morrer. Risos. Parece brincadeira, mas é a realidade, pois chegar a esse estado de pureza é impossível em uma só vida. Todos têm que ter consciência disso. Mesmo que alguém fique gripado e elimine muitas toxinas, apenas uma pequena fração é expelida, uma coisinha de nada. Meixo Sama diz que uma bolinha de toxina solidificada do tamanho de um feijão, quando dissolvida, aumenta dezenas de vezes de volume. Se cozinharmos algo duro, quando isso dissolve na panela, não fica mais volumoso? E o contrário, quando secamos um alimento, ele não diminui de tamanho? Este é o mesmo princípio da dissolução das toxinas. Pergunta: reverendo, o senhor fez um comentário sobre pomadas. Gostaria de saber se o creme hidratante de beleza também é considerado prejudicial por ser um cosmético. Resposta do reverendo: naturalmente, tudo que você passar na pele deve levar em consideração que irá penetrar em seu corpo, porque a pele é formada por poros, por onde qualquer substância líquida consegue atravessar. Se fosse uma cobertura plástica, isso não aconteceria. Por que a pele tem poros? Porque é preciso, pois ela respira, mas tudo que ela absorve fica acumulado no organismo. Por isso, Meixo Sama explica que os cosméticos são tão prejudiciais. Na verdade, não há necessidade de passar nada. Se a pessoa ficar com sangue livre de impurezas, seu rosto ficará rosado e mais bonito do que se passasse algum creme. Quando está muito doente, a pessoa fica pálida e por isso precisa passar muita maquiagem para disfarçar. Contudo, na era do dia será diferente e as pessoas não precisarão de artifícios para ficarem mais belas. Olá, boa noite. Essas são perguntas, né, das aulas. Quando o reverendo Minoru Nakahashi dava aula, o pessoal fazia perguntas para ele, né? Essa parte de creme, acho que todo mundo já sabe, né? Creme, cosmético, pintura de cabelo, hidratante, tudo isso tem química, né? Então, passa, mas passa consciente, sabendo que tem química, né? Comecinho da palestra dele, ele fala sobre chás. Isso é uma coisa que o pessoal faz muita confusão, né? Acha que tomou chá, que chá não é remédio. A questão não é chá ou remédio, a questão é o que impede a purificação. Você tá tendo uma purificação, você está ruim lá do fígado. Aí a vovó sempre fala, toma chá de boldo.
comeu o que está picando? Toma chá de boldo, toma chá de louro. Eu tomei muito chá de louro na minha vida, detestava aquilo, entendeu? Chá de alho. Então, esses chás que não são saborosos, eles não são alimento. O que não é saboroso não é alimento. Né? Então, é isso que Meixo Sama fala. Para ser alimento tem que ser saboroso. Ah, eu não gosto de chá mate. Tudo bem, eu gosto. Entendeu? Então depende. Você toma o chá como alimento, é uma coisa. Você toma o chá como uma forma de cortar a tua purificação, né? A pessoa está com gripe. Eu lembro minha avó fazia chá de alho com mel, com hortelã, com não sei o quê. Tacava aquele chá na gente lá, depois tacava aquele cobertor para ficar suando. Então, era uma forma que os antigos tinham, né? de parar a purificação. Só que o mesmo efeito de você tomar um antitérmico é a mesma coisa, né? Você está querendo cortar a purificação. Então isso que é o interessante. Também perguntaram para ele, o senhor, como é que pode ter dor no estômago, ter dor de cabeça, né? Achando que nós, às vezes por estarmos há muito tempo sem ingerir química, né? Nenhuma, que a gente não tem toxina. A gente tem toxina, porque a gente traz toxina de outra vida, né? A gente quando nasce, já nasce com toxina, já trouxe do pai e da mãe, né? E a gente vai pondo para fora, e a gente não para de colocar toxina. Mesmo você evitando muitas vezes a parte da química, dos medicamentos para cortar a purificação, aquilo que a gente come não é 100% puro. Infelizmente não é, né? Hoje alguém fez um bolo aí, trouxe um bolo aí, botou para vender, o bolo acabou no instante, o pessoal queria mais, mas um bolo feito com a mandioca. Mas, por mais que use o açúcar orgânico, um ovo caipira, sempre tem alguma coisinha que você não acha, né? Que é orgânico. Então, isso aí também acontece, né? Eu queria aproveitar e contar uma historinha. Eu estava mostrando para ela lá atrás. Tem um senhor, um rapaz, né, lá do Rio Grande do Sul, lá de Missões, né, e ele conheceu pela internet e começou a acompanhar, foi outorgado, recebeu o Vicário pela internet, né, arrumou uma namorada, a namorada também foi outorgada pela internet, a mãe dele foi outorgada, né? E ele acabou casando com essa moça. Só que a moça não poderia, ela tinha problema que ela não engravidava, ela não tinha neném, né? E aí começou a receber jorei, e ela engravidou. Interessante, né? Mas eu não estava querendo comentar muito, porque eu estava querendo esperar a fruta nascer, né? Então hoje eu queria dar parabéns, porque tem mais um messianiquinho que chegou, o Heitor, né? Que nasceu, quer dizer, de um milagre de Meixo Sama, da pessoa que não podia engravidar e de repente, recebendo jorei, engravidou, né? Aí médico depois não sabe nem porquê, mas engravidou recebendo jorei, está lá um menino bonitinho, fortinho, né? Então, essas coisas que a gente que chega pra gente, a gente fica feliz, né, de ver, puxa vida, a pessoa começou a assistir pela internet, conheceu E essa pessoa é muito interessante. Essa pessoa, lá do sul, ele fazia um tratamento num lugar. E essa moça trabalhava nesse lugar. E aí ele começou a receber jorei, virou messiânico. Um dia encontrou com a moça falou, nossa, como você está diferente, o que aconteceu? Eu conheci a messiânica, estou recebendo jorei. E aí começaram a conversar, e aí, você vê, no final acabaram casando, tá aí, formou uma família, né? Então é uma difusãozinha que está começando lá em Missões, lá, entendeu? Então, muito legal, muito bacana, a gente fica feliz, né? De ver as pessoas tendo essa graça de Meixo Sama,
né, do Jorei. Tá bom, gente? Então, boa semana para todos. Fiquem com Deus.